Então, o Evandro fez uma revisão rápida, né? De 1h30, quase, que era para ser 45 minutos, mas ele deu uma esticadinha assim de nada, tá? Então, a gente vai falar agora sobre redação. Então, é o seguinte, não vou me alongar muito, até porque tá tarde pra caramba, já são aí 9h05. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? A redação que seria da CESP, que é a base da CESP, ela trouxe no edital apenas assim, atualidades. Redação vai ser sobre atualidades. E ela colocou só alguns tópicos. Política, economia, saúde, meio ambiente, só. Assim, ela colocou política internacional, saúde, meio ambiente, mundo globalizado, corrupção. Ela colocou poucos tópicos. Então, assim, a abrangência deve ser pequena, né? Porque quase tudo. Então, qual que é a minha ideia hoje? Eu trouxe para vocês aqui, quem tem material, eu deixei no final desse material 3 sugestões de esqueletos de redação, tá? Aqui, na parte do final. Então, qual que é o nosso trabalho? Depois, lógico, tá? Você vai olhar os esqueletinhos com mais calma, né, na sua casa, depois assim que você está lá no seu horário de estudo. Vai olhar assim, qual deles eu gostei mais? Ah, eu gostei do primeiro. Pô, esse aqui é legal, eu vou usar esse daqui. Não, mas eu gostei um pouco do segundo e terceiro, vou misturar os dois num só. Não tem problema, tá? Isso aqui são sugestões de como você pode começar o seu texto. A ideia é que você saiba pelo menos como começar o parágrafo. Ah, mas eu não gosto de começar assim, não tem problema. Desde que você consiga fazer um texto que a pessoa comece e termine, entenda o que você diz, é o suficiente, tá? A CESP ela não é tão rigorosa assim em relação a... rigorosa, eu digo, não, ela não espera que você faça assim um texto, oh, que texto foda, maravilhoso, lindo, isso não é isso, tá? O que ela quer que você faça? Um texto em que você entenda a proposta, você tem que entender a proposta, tem que escrever o que a proposta pediu e ponto final. Sem fazer muita firula, sem enrolar, sem querer fazer assim uma coisa das galáxias. Não é para fazer isso, é um texto simples. Quanto mais objetivo e mais prático o seu texto, melhor, tá? A banca não vai avaliar se você fez um texto que usou palavras difíceis, que usou assim um texto rebuscado, nada disso. Quer que você simplesmente diga o que tem que ser dito e ponto final. Então, como é que ela faz? Ela vai apresentar para você uma proposta, vai pedir para que você, geralmente ela faz isso, tá? Ela te dá o tema principal, traz os tópicos e a partir deles você escreve o seu texto. Essa é a base, tá? Deixa eu tomar um gole d'água que agora me afoguei. Qual que vai ser a nossa ideia? Eu vou trabalhar com vocês alguns temas que eu coloquei aqui no nosso material, tá? Os esqueletinhos estão ali. Deixa eu só comentar sobre eles. Esqueleto número 1, tá lá. Eu só dei uma adaptadinha, tá? Mas se alguém quiser, assim, tem gosto de colocar assim, no Brasil contemporâneo, não tem problema, tá? Eu coloquei na sociedade contemporânea, mas pode colocar, não tem problema, tá? O Ivandro gosta muito desse, mas vamos fundo. Não tem problema. O problema do texto não é começar, o problema é o recheio, tá? Não adianta. Pode, assim, ser um texto que comece bonitinho. Se ele não falar nada também nos parágrafos, não adianta nada, tá? Então, não adianta você ter um texto que ele comece certo, se você também não consegue terminar da maneira certa. Então, sei lá, ó, na sociedade contemporânea, é importante discutir, aí você traz o assunto e diz por que ele é importante. Mostre por que ele é importante, traga o que ele tem de importância. Se você quiser sentir mais seguro, para não fugir do texto, você pode, no parágrafo inicial, já colocar os tópicos, a ideia central dos tópicos que a banca traz. Não tem problema, tá? Isso fica a seu critério. Aí depois, o primeiro aspecto que deve ser analisado, além disso, em paralelo a tudo isso, aí você tem a conclusão. Então aqui, vocês vão perceber que nas 3 sugestões, todos os parágrafos de desenvolvimento, eles têm expressões que elas são praticamente aditivas. Por quê? O caráter da banca CESP é não ter textos tanto argumentativos. Predomina a informação. Então, a banca quer que você fale sobre o assunto, que você exponha o que você sabe. E a melhor maneira de fazer isso é usar o quê?
aditivas. Você coloca expressões que vão acrescentando informações ao seu texto. Sempre desse jeito, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos temas. É o seguinte, como é que eu penso? Como é que a banca pensa primeiro, né? A nossa grande assim, ideia é pensar assim, o que a banca pensa, o que ela espera? Então, ela faz o seguinte, deixa eu pegar, não sou somente eu que levo as canetas todas para o mesmo lado, ó, estão todas aqui. Como que a banca faz para trabalhar as propostas? É assim. Então, a banca traz um tema, tá? Ela sempre pensa num assunto. Traz o tema e traz o assunto. Geralmente, se eu pensar assim, analisando assim as últimas propostas que a banca vai trazendo, se eu pegar aí de 2008 para cá, ela tem um padrão, sempre segue a mesma lógica. O que ela gosta de trabalhar nos assuntos? Ela pega o tema central e o assunto. E dela trabalha aqui. Geralmente ela faz isso. Ela quer que você dê um conceito, conceitue aquele assunto ou contextualize. Contextualize. O que é isso? Para que você mostre o que é esse assunto, em que lugar que eu penso nisso, ou seja, qual a importância desse assunto, por que ele tem que ser discutido. Ela gosta que você apresente o assunto, tá? Ela traz muito isso. Outra coisa que ela faz bastante é trabalhar com a relação causa e efeito. É bem comum ela pedir nos tópicos, ou ela pede causa e efeito, ou a pessoa pede só os motivos que levaram a isso, ou os efeitos que isso traz para a vida da sociedade. E ela busca também trabalhar com esse lado, sabe? Pensar assim, por que isso aconteceu, por que acontece, que efeito traz para a sociedade, por que não foi resolvido. Então, ela trabalha muito com essa perspectiva também. Outra forma de abordar muito, ela busca responsáveis. Por exemplo, se eu tenho um grave problema social, quem são os responsáveis? É o governo, é a população, é a polícia, quem é? Quem é o culpado disso? Não se fosse, não como culpado, mas sim, quem deve ser responsabilizado, quem deve realmente resolver esse problema? É uma das abordagens que ela traz. Outra coisa importante, que ela traz muito, é muito recorrente, ações, tá? Como combater, ações de combate a um problema, ou como resolver esse problema, tá? Como resolver, o que fazer para resolver isso, para superar, para melhorar. Então, a banca trabalha muito com esse sentido, sabe? E, geralmente, muito, ela gosta de amarrar todos esses tópicos, tudo isso, a tudo que envolve a sociedade. Trabalha muito com isso. Qual o impacto disso para a sociedade? Qual é o efeito disso para as pessoas? Qual é o problema disso para o dia a dia? Ela trabalha muito com essa perspectiva. Então, pensa na sociedade. E outra, também valoriza muito. E aí vocês vão marcar isso com um asterístico. Não, asterisco, né? Vou marcar agora bem especial. Ela trabalha muito e valoriza muito a coletividade. O que é isso? A banca sempre trabalha textos e ela espera que a pessoa que coloque argumentos sempre valorize o que é melhor para todos. Quando eu falo em coletividade, pense assim, 50 mais 1. Se de 100 pessoas, 51 estão contentes, pronto, tá bom, valeu a coletividade. Então, pensem muito nesse tipo de abordagem. Nunca trabalhem nos textos de vocês ideias, fatos, argumentos que eles são muito individualistas ou muito particulares, tá? A banca sempre tenta relacionar isso, esse assunto com a maioria, esse assunto com a sociedade. Então, ele sempre amarra muito essa lógica de pensar no que é melhor para todos, para a grande maioria, pensando na coletividade, tá? E também pensando nos direitos humanos, tá? Sem desrespeitar nada. Então, não adianta você colocar uma atitude muito radical. O que a gente faz para acabar com a violência? Mata todo mundo. Não adianta, tá? Vamos fazer o que para acabar a corrupção na política? Joga uma bomba no Congresso. Isso aqui não adianta, tá? A ideia é você respeitar os direitos humanos. Mesmo que a pessoa faça algo errado, ela tem sim os seus direitos e seus deveres previstos na Constituição. Então, eu não posso ir contra isso, tá? Pensem que tudo que você pensar assim em direitos e garantias, direitos,
garantias constitucionais, deveres, tá? Isso aqui é muito valorizado pela banca. Ela traz muito isso como uma forma muito importante. Por quê? Nada se faz no Brasil, e nem em lugar do mundo, se pensar, tudo se faz previsto no que está em lei. Então, posso usar, por exemplo, na minha redação, alguma coisa prevista em lei? Posso, não tem problema nenhum, tá? Só tenha um cuidado. Se você quer usar uma coisa, pode usar. Só que como o texto, a banca trouxe um texto o critério é atualidades, então não vai exagerar e querer colocar 5, 10, 15 artigos no seu texto e trazê-los na íntegra, tá? Só comente sobre. Não precisa nem colocar o artigo. Ó, a Constituição Federal, ela valoriza e ela prevê que existe o direito à segurança. Ponto. Não precisa colocar o artigo, inciso, a linha, não sei o que lá. Só comente sobre, tá? Senão o texto fica um texto teórico e não texto de atualidades. Cuidado muito quanto a isso. A banca não vai valorizar de você o quanto você sabe de um assunto ou se você sabe a lei ou não, tá? Vai querer ver se você consegue mostrar o que você sabe sobre de uma forma objetiva, sem exagerar e sem ser muito teórico, tá? Então, essa é a minha base. Os temas sempre são dessa maneira aqui, nessa perspectiva, pensando sempre valorizando o que é coletivo, o que é comum a todos, o que é melhor para todos, tá? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, não confundam qualidade com quantidade, tá? Ó. Quantidade de informação versus qualidade. O que é isso? Não adianta você encher o seu texto, encher de informação. Nossa, eu sei tudo sobre isso, sei a data, sei o nome, sei tudo. Não adianta também se exagerar na quantidade de informações, ir demais e não selecionar, e jogando a informação assim, vai jogando. Não, você tem que escolher. O que é que eu vou colocar nesse texto, se isso é relevante mesmo, se eu tenho certeza disso, se essa informação é uma informação que vai ajudar a mostrar a importância desse tema. Então, eu tenho que saber selecionar, tá? Então, aqui, o critério que a banca vai adotar aqui para você é o critério da seletividade. Eu tenho que selecionar o que eu vou colocar. Não é para... Hoje está difícil, hein? Não é para colocar tudo o que eu quero no texto, tudo que eu sei, tá? A banca não vai avaliar assim, o que você sabe sobre, ela vai verificar se você consegue fazer um texto sobre. Então, valorize muito a seletividade. Por quê? A banca traz nos critérios de correção um critério chamado progressão textual. Progressão, tá? A progressão textual, ela é impulsionada pela forma como você seleciona o que você vai colocar. Então, o que eu faço? Peguei o tema, faço o quê? Você vai pegar o tema, ó, primeiro passo, vamos lá. Passo a passo para escrever uma redação, tá? Passo a passo vai com hífen ou sem hífen? E agora? Sem hífen, né? Igual dia a dia, foi-se o hífen. Não vai mais agora quando eu tenho palavras e repetidas ligadas por preposição, tá? Igual dia a dia. Primeiro passo. Você vai entender o assunto, geral, tá? Segundo passo, você vai verificar os tópicos, tá? A banca pode trabalhar, se por um acaso acontecer, trabalhar um tema em que ela não tenha tópicos? Pode, tá? Se aparecer, não vão se assustar. Meu Deus, cadê os tópicos? Cadê? Não está aqui agora. Pode acontecer de colocar só um enunciado para você. Isso pode acontecer. O normal é que ela coloque o tema e os tópicos. Mas se isso não acontecer, não vai se apavorar também, tá? Escreva normalmente. Aí você que tem que fazer os tópicos, se não houver isso na prova. Então, verificou os tópicos. Perfeito. Agora, terceiro passo que você tem que fazer. Aí você vai fazer o seguinte, em relação a cada tópico, tá? Cada tópico. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um levantamento de informações, tá? Levantamento de informações. O que é que eu sei sobre? Qual é a informação que eu tenho sobre? O que eu sei sobre esse assunto? É isso que você tem que fazer, tá?
colocar tudo que você sabe sobre cada um dos tópicos. Não é para escolher, tá? Você olhou assim, que legal, 3 tópicos. Acho que eu só vou falar sobre o segundo porque eu não sei os outros. Não. Não é para você escolher, tá? Eu vou falar só sobre o primeiro e o segundo, o terceiro eu não gosto. Você vai ter que falar sobre todos. Tem que falar sobre todos. Então, você tem aqui, ó, cada tópico que você vai pegar, fazer levantamento de informações. E cada tópico você vai colocar em parágrafos diferentes, tá? Por quê? A ideia é quanto mais direto você for, mais preciso, melhor. Mas eu gosto de fazer tudo misturado. Não faça. Não faça. Eu já aconselho a não fazer. Por quê? Não sei se vocês já viram que o padrão de resposta que a banca divulga, se não chegaram a olhar, vou dar uns tapas em vocês. Tem que ver. Lá no site da SES, você encontra lá padrão de resposta da redação. Se você olhar o padrão de resposta, a banca já divulga o padrão de respostas na ordem dos tópicos em que ela apresenta e dividido por tópicos, inclusive. Então, o que ela espera que você faça? Faça um texto em que haja uma divisão bem bonitinha. Cada tópico em um parágrafo diferente, sem ficar fazendo um vai e volta, tá? Cada um dos tópicos num parágrafo diferente. Fez esse levantamento, aí você constrói seu texto. Vamos lá. Vamos pegar a nossa proposta ali, ó. Primeira proposta está assim. Ali nosso material, tá? Primeira proposta. Eu só coloquei o tema, vou colocar para vocês aqui como é que ele poderia ser abordado, tá? Tá assim, ó. O assunto é a atuação da polícia militar. Bom, assim, mas a própria polícia civil. Não tem problema, tá? Não é porque é polícia civil que não pode cair nada sobre polícia militar. Pode ir qualquer coisa, polícia federal. Pode nem cair tema relacionado à polícia. Pode não cair nada a polícia. Pode cair qualquer outra coisa, tá? Então não vai achar que isso tem que ser assim. Então, beleza. Aí eu tenho o seguinte. Como é que a banca pode cobrar isso? Ela pode fazer assim, ó. Um dos tópicos. Vou só supor aqui, tá? Ó, a atuação da polícia militar e a relação com a sociedade. Então, ela pode fazer o seguinte, pegar um tópico, a partir disso, não vendo o texto de apoio aqui que ele fala de situações que a polícia militar, ela acabou assim, houve muitas mortes decorrentes da ação da polícia militar, e eu posso mostrar. O que vocês vão perceber, a banca, ela nunca tendencia muito a sua opinião, tá? Ela deixa bem genérico, os temas são bem genéricos. É você que vai direcioná-los. Então, por exemplo, ela coloca assim, ó, a atuação da PM e a relação com a sociedade, ponto. Aí você, no tópico, você pode falar que a atuação da PM, que teoricamente espera-se que haja um bom relacionamento entre polícia militar e sociedade. Você pode mostrar isso. Existe a ideia hoje da polícia não repressiva, mas a polícia preventiva, que participa, que está na comunidade. Você pode mostrar isso. Pode falar assim que, infelizmente, existem situações em que isso não acontece. Infelizmente, existem isso. Pode até colocar exemplos de situações em que o próprio policial que está lá, às vezes, não age como deveria agir, porque existem as pessoas, elas podem cometer suas falhas. Então, aí você vai mostrando isso. Então, o tópico fica bem genérico. É você que vai direcionar esse tópico, tá? Só que nunca pense em ser muito radical. Mostre os dois lados, igual eu fiz agora aqui. A polícia militar, ela sim precisa que seja feita uma ideia de uma relação entre a polícia e a sociedade. Existe hoje a segurança pública, a orientação é que a polícia seja muito mais preventiva, que ela trabalhe na prevenção, na orientação, no acompanhamento, ela tem que estar junto com as pessoas e não de uma forma separada, mas pode mostrar o contraponto. Infelizmente, ou entretanto, há situações em que isso nem sempre acontece. Aí você mostra que tem os dois lados. A polícia hoje tem sim um lado bom, mas também um lado ruim ainda. Existem maus policiais, existe corrupção, existe tudo isso também. Então, você pode mostrar que existem os dois lados.
Só cuidado para não ser muito radical, ou 880, sabe? Você pode mostrar os dois lados. Aí outro tópico que ela pode trazer, a segurança pública e a cidadania. Aí você pode mostrar, como se fosse amarrando as duas coisas. É importante que haja uma relação entre polícia, aí não precisa colocar só polícia militar, né? É importante sim que exista uma relação entre os órgãos de segurança pública e a sociedade. Por quê? Quando existe segurança pública garantida e eficaz, as pessoas conseguem sim fazer com que os seus direitos e deveres aconteçam. Elas conseguem ter os direitos garantidos e também conseguem cumprir com os seus deveres. Pode mostrar que é quase que fosse uma condição. Se há uma segurança pública eficaz, as pessoas conseguem sim exercer plenamente a cidadania. Então, você pode mostrar essa lógica aqui. Tá? Não precisa ficar preso só, eu vou amarrando os tópicos. Aí, o outro tópico, ação dos órgãos de polícia no combate à violência ou ao crime. Aí você mostra que se existe essa relação entre segurança pública e cidadania, quer dizer que é preciso que os órgãos de polícia desenvolvam ações para que se realmente combata a violência de forma eficaz. Aí você pode mostrar ações que já existem, você pode mostrar que existe a polícia, aí órgãos das UPPs, já existe essa ideia da polícia cidadã, existem já ações que buscam fazer com que a sociedade ela tenha uma relação e que existam ações eficazes mesmo no combate à violência, não só da forma de você ir lá e prender a pessoa, mas da forma de você orientar para que o crime não aconteça. Então também isso existe. A banca já vai entrar assim, ó, traz dessa maneira. O que você vai pensar? Essa aqui é a minha atuação, esse é meu assunto, minha atuação, é meu tema. Aí a banca trouxe para mim 3 tópicos. Como é que eu faço para organizar meu texto? Você vai fazer um parágrafo, primeiro parágrafo, você vai fazer a introdução. Na introdução, você não vai colocar, assim, explicar nada ainda, você vai somente apresentar o assunto, tá? Você vai mostrar que os órgãos de polícia eles são importantes, eles buscam sempre estar próximos à sociedade. Você pode até contextualizar algum fato que você pode conhecer sobre uma atuação específica. Então, você vai só apresentar isso e ponto final. Não vai ficar inventando muita coisa na introdução. No desenvolvimento, você vai colocar o seguinte, você vai pegar daí, ó, primeiro tópico e vai colocar aqui. Depois, o segundo tópico. Depois, o terceiro tópico, tá? Então, essa é a tua introdução. E aqui é o seu desenvolvimento, tá? E no final, no outro aqui, né, que seria, ó, o segundo, terceiro, quarto parágrafo, quinto parágrafo, aí você tem aqui a conclusão. O que é a conclusão? Você só reafirma, tá? Não coloca nada de novo, você só reafirma o que você disse. Às vezes, olhem só, esse último tópico já fala da ação dos órgãos, como se fosse uma conclusão. Às vezes, o último tópico já serve como conclusão. Então eu posso dar para o último tópico, falar sobre ele, dar uma cara de concluir o texto? Pode também, tá? Às vezes você percebeu que o último tópico dá para usar como conclusão. Também pode ser feito. O que você tem que fazer para não errar mesmo? Organize um tópico em cada parágrafo. Não misture isso daqui com isso daqui com isso daqui. Pegue esse tópico, desenvolva todo ele. Aí você amarra com o segundo e fala só do segundo. Amarra com o terceiro e fala só do terceiro. Não é para ficar enrolando para lá e para cá. Eu quero começar do último. Não, comece do primeiro. Não faça essa mistura, porque a banca geralmente já constrói o texto numa sequência lógica. Ela já dá isso pronto para você. Nesse ponto, a Cécia é uma mãe, porque ela já dá para você o tema e os tópicos na ordem que você tem que colocar. Então, não inventa. Tá. E se eu quiser
colocar 2 tópicos em um e esse aqui sozinho. Não, já falei que é para fazer em cada tópico, tá? Não, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou falando aqui, para vocês, você não vai encontrar isso em edital, lugar nenhum, Maca não fala isso. Só que, assim, desde que eu entrei no Alfa, eu trabalho com redação e eu trabalho muito com a CESP. Então, todos os textos que eu pego, alunos me mandam os textos que tiraram nota boa na redação, mandam deixar nota ruim. Eu pego muito texto quando termina concurso, que vem redação corrigida, eu pego muito texto de aluno e eu tento fazer um filtro. Quais são os melhores textos? O que tem em comum entre todos? Uma das características dos textos que tem mais nota é textos em que a pessoa ela teve o cuidado de colocar um tópico em cada parágrafo, sem fazer uma misturada aqui, seguiu a ordem proposta pela banca e teve um cuidado de falar sobre todos eles de maneira igual. Não é para falar uma linha desse e 10 desse, é para falar 5 a 6 linhas de cada um deles. Não é para falar um monte desse, 10 linhas e 2 desse, para falar de maneira equilibrada sobre todos. Então, os textos que conseguiram falar sobre todos os tópicos, na ordem que estava apresentada, na ordem que estavam apresentados, conseguiu falar de todos de uma maneira equilibrada, seguiu isso daqui, as notas praticamente são as melhores. O texto nem é tão bom, às vezes. É um texto mais ou menos, fala assim, pensando bem menos. Mas o texto, a pessoa seguiu aquela ordem, então ela consegue, eu garanto, você conseguir fazer isso daqui você consegue pelo menos o mínimo, que a redação ela é eliminatória, consegue o mínimo, porque você mantém a lógica que a banca propôs para você. Então, você já conquistou o seu corretor só ali, tá? Então, tenham esse cuidado, percebam que a banca espera que você faça isso. E não é para fazer nada ultra mega power, é para colocar só ali e ponto final. Por exemplo, se eu falo assim, ações de combate, ações dos órgãos, como é que eu posso fazer? Sempre que você conseguir, sempre colocar algum exemplo no seu texto, fica show. Exemplo é muito bom. Não precisa colocar 50 exemplos. Você tem um exemplo para poder mostrar o que é isso daqui. Um exemplo te dá uma carga forte. Por quê? O que o exemplo faz? Você coloca no texto as informações. O exemplo é como se é como se você desse vida ao seu texto. Porque você vai perceber, isso aqui é a teoria. E na prática, realmente isso existe. Então, você dá credibilidade ao seu texto. Também não vai inventar um exemplo que aconteceu lá com o seu vizinho, né? Que só você sabe. Tem que ser um exemplo de domínio público, né? meu vizinho fez isso. Não dá. Tem que ser uma coisa assim, de conhecimento da mídia, alguma coisa de relevância nacional. Então, coloque o exemplo. O exemplo dá uma credibilidade, mostra que você sabe falar sobre e sabe relacionar teoria com prática, te dá o teu corretor fala, olha que lindo, vou dar 10 para ele. Dá uma nota boa mesmo, porque o texto ele ganha vida. Não fica um texto que fala, e no final o que é isso? Sei lá. É mesmo, pense bem, quando você pega em uma matéria de direito, né, se tiver aula do Evandro agora, direito penal, não é muito mais fácil você pegar um conceito e... esse é o conceito, o artigo, tá. Isso é o quê? Isso é que acontece assim, 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 nesse exemplo. Não fica mais fácil? Visualiza melhor, é a mesma coisa. Você faz o texto, fala. Você dá o exemplo, você arremata tudo que você falou. Também não vai ficar 10 linhas dando exemplo, né? Exemplo, no máximo, em umas 2 linhas. É bem pontual mesmo. É rápido, mas valoriza demais. Beleza? Então, esse aqui é a primeira proposta. As outras eu não vou ficar fazendo tudo isso, que nós vamos ficar aqui até meia-noite, né? Vai demorar demais. Mas olha só. Segundo tema que a gente tem lá, aquecimento global. O que você tem que pensar do aquecimento global? O aquecimento global, você pensa assim, mas esse tema é tão batido. Gente, tudo que é batido é importante. Aquecimento global não é uma coisa que acabou. É uma coisa que ainda existe, tá? Então, o que a banca pode cobrar aqui? Pode cobrar, por exemplo, os impactos que esse aquecimento global faz para a sociedade. Pode cobrar assim, de quem é responsabilidade pelo aquecimento global? Quem deve ser responsável por isso? Quem que tem que assumir tudo isso? Mostrar assim, o que pode ser feito
para que esse aquecimento não, para que esses efeitos sejam menos evidentes, ou eles diminuam um pouco. Então, a banca pode cobrar aqui de vocês. Outra coisa, rede pública de ensino. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver esse tema? É importante, tá? Assim, talvez a gente não acompanhe muito, mas uma das propostas que existe já desde o ano passado, passado não, já faz alguns anos, mas ganhou um pouco de força no passado, esse ano, é reestruturar o currículo escolar, reorganizar o currículo escolar, tá? Então, aqui você pode pensar assim, por exemplo, rede pública de ensino, você pode pensar em temas que vão discutir como é o ensino público no Brasil hoje. Pensar, por exemplo, como estão as condições de educação, tanto na parte de número de professores, quanto na parte de estrutura física, que a gente vê aí exemplos diretos. Direto a gente vê exemplos nos telejornais de escolas que são precárias, horríveis, acabadas, sabe? Depredadas mesmo. Você pode trabalhar aqui, por exemplo, uma escola que não tem uma estrutura adequada. O que tem isso de efeito para a sociedade, para os alunos? O que isso causa de impacto? E não é um impacto, talvez, rápido, né? Você não percebe um problema na hora, percebe o problema depois. Uma educação ineficaz, pessoas com uma formação que não é bem consistente. Pegue aí o exemplo de vocês quando estavam estudando. Você pensa assim, putz, se na escola eu tivesse aprendido português, eu não estava sofrendo hoje com o português. Se tivesse aprendido matemática, pelo menos o básico, bem aprendido, não precisava aprender tudo, pelo menos o básico. Hoje eu não estava assim, penando em matemática. Se tivesse aprendido na escola a escrever um texto assim, hoje eu não estaria com dificuldade de escrever. Então, pense nesse sentido, tá? Nessa condição. Aí, igualdade de gênero, também é um tema bem recorrente. A ideia da igualdade entre homens e mulheres. Aqui a banca pode cobrar, por exemplo, a diferença que existe hoje entre homens e mulheres, tanto na política quanto no mercado de trabalho, que é algo que é bem evidente. Posso pensar aqui, por exemplo, a violência contra a mulher, isso ainda acontece, tá? Ah, a banca pode cobrar o que aconteceu agora, ali da menina estuprada? Lá não, né, gente? Porque a banca já tem esse assunto pronto faz tempo, tá? O tema. Não veio o tema agora. Então, ela não vai cobrar esse caso específico. Mas você pode citar, por exemplo, o caso em que ainda acontece isso. Ainda existe assédio moral, assédio sexual, ainda existe isso. Tá? Você pode pensar assim, existem ações de combate à violência hoje? Existem. Mas por que às vezes não acontece? Que implicações existem? Porque às vezes a gente tem delegacias e não acontecem mesmo. Mulheres ainda não denunciam, as mulheres ainda são reféns dos homens. Por que isso acontece ainda? Então você pode discutir isso aqui, a banca pode cobrar isso de você. Aí outro tema legal também, o desastre de Mariana. Aqui a banca, claro que a banca não vai pedir para falar só sobre isso, tá? Ela vai trabalhar um pouco mais além. Ela pode cobrar aqui de você, por exemplo, para você falar sobre o desastre de Mariana, de uma forma pontual, e a partir dele começar a falar assim, responsabilidade do governo em relação a impactos ambientais de uma forma geral. Tá? Quem é o culpado por isso? É só a Samarco? Não, eu também posso pensar em outras possibilidades. Os efeitos para isso em larga escala, efeitos não só efeitos de você assim, destruiu tudo, não é. Você tem ali efeitos políticos, sociais, econômicos, culturais. Você teve uma cidade inteira destruída. Então, você acabou, não é só acabou com a parte física, não é construir só a casa de novo. Então, você pode pensar também nesse tipo de impacto. Tá? Aí você tem lá, outro assunto importante, até a trégua entre Estados Unidos e Cuba. Ano passado houve aquela trégua, né? Agora os dois estão amiguinhos, na teoria. Mas isso é importante por quê? Você vai ter aí, tá, acabou o embargo, o fim do embargo dos Estados Unidos contra Cuba. Beleza, então os Estados Unidos agora, ele começou a fazer o quê? Retirou, inclusive esse ano, há pouco tempo, Cuba fazia parte da lista de países terroristas. Os Estados Unidos tirou Cuba dessa lista. Então, você pode pensar assim, o que isso na prática significa, esse fim do embargo? O problema agora são amiguinhos? Não, isso influencia no mundo como um todo. Vai influenciar na política, na economia? Vai. Vai influenciar em outros momentos? Vai. Hoje, eu sei que eles estão discutindo aqui, eles vão ainda discutir, estão prevendo acordos na área de saúde, na área da economia, os dois países. Então, isso vai influenciar o Brasil como o Brasil também pode. Nós estamos no mundo hoje globalizado.
tudo que acontece entre os países influencia tudo, porque o que é a globalização? É não haver fronteiras. Então, isso pode influenciar também. Beleza. Aí, claro, né, o fracasso político-econômico brasileiro. Será que pode cair o impeachment? Eu acho bem difícil que caia agora, até porque a gente está em processo ainda. Então, ainda é muita especulação, porque não houve um julgamento. Então, a CESP geralmente não vai trazer um tema assim que gere tanta especulação, porque como não tem uma coisa muito certa ainda, existem os prós, os contras, quem favor, e não houve ainda uma acusação ainda final. Pronto, é culpado e acabou. Dificilmente a banca vai trabalhar nesse sentido. Ela pode trabalhar para você nesse momento, ó, de você discutir. Porque o fracasso político no Brasil não é de agora, já vem aí há uns 2 anos. Então, ela pode cobrar de você isso. Como está o cenário político e econômico do Brasil atualmente? Como é a visão, a imagem do Brasil hoje para o mundo? Né? A ideia de você ter como o Brasil foi caindo naquela dos pontos que existem. Como isso já foi acontecendo? Pode pedir assim, tá, na prática, a sociedade ela vai ter consequências diretas? Quais são? E as indiretas? Então, você pode discutir esse tipo de problema. Pensar assim, o que esse problema, que parece que é tão abstrato, causa na prática as pessoas, a sociedade como um todo? Beleza. Aí temos o nosso mosquitinho querido, né? O Aedes, querido, nosso querido amigo. Pode cair? Isso pode. É um tema bem importante. Aqui você pode discutir, por exemplo, a saúde pública, a eficácia da saúde pública, se ela realmente é eficaz. Pode discutir, por exemplo, o que o Aedes aegypti faz, quais as doenças disseminadas por ele. Pode falar assim, se as ações hoje de combate são eficazes, estão boas, por que ainda acontece esse problema? Por que ainda tem esse problema? Então, é uma coisa que ela pode trazer aqui. Tá? Outro assunto também, os imigrantes. Ah, mas é tão batido? Pode, porque ainda existem pessoas que ainda estão morrendo. Ainda existem, por exemplo, quando eu falo em imigração, a banca pode trabalhar as causas da imigração, por que ela ainda acontece, por que as pessoas ainda saem dos países de origem, qual a ideia, por que isso acontece ainda, como o crime organizado atua nisso. A gente tem quadrilhas não, né? Agora tem uma associação criminosa, não é mais quadrilha, né? Ou bando. Associações criminosas que se organizam para quê? Para conseguir eles se prevalecem de pessoas que apostam nisso. Transporte as pessoas sem saúde, sem segurança, sem nada, viram aqueles barcos, morre todo mundo, ou morre no meio do caminho. Então, o crime organizado atua também nisso. É uma fonte de renda importante. E o que os países estão fazendo quanto a isso? Quando chega um imigrante, acontece o quê? Se vira? Não? Faz alguma coisa? Então, talvez discutir um pouco nesse sentido. O Estado Islâmico em guerra. Terrorismo nunca vai ser um tema batido, tá? Terrorismo é sempre importante. Mostrar que como o terrorismo hoje ele atua. Hoje tem uma forte corrente do Estado Islâmico, que é a parte de recrutar jovens, né? Hoje ele recruta jovens do mundo inteiro para serem homens-bomba, para atuarem aí, né? Fazerem parte do exército deles lá. Isso existe, não é uma coisa assim, nossa, isso não acontece. Acontece. Mostrar assim, como os países estão se organizando para isso, se estão ou se não estão fazendo nada. Então, também é uma coisa importante que você pode trabalhar também, tá? Isso fica legal. Deixa eu só acrescentar um outro assunto que eu acho também que seria de relevância. Posso trabalhar também, vou terminar já. Posso trabalhar também a ideia da corrupção. Como assim? Eu posso trabalhar com a corrupção em relação à política, tá? Que isso sim é um tema evidente, tá aí, descancarado. Eu posso trabalhar assim, a corrupção na política, como isso acontece hoje. Posso trabalhar junto da corrupção, pensar assim, como estão hoje os processos, tá? Todo o processo de investigação, como é que eles estão acontecendo. Aí nós podemos puxar daqui sistemas, por exemplo, que é a delação premiada. A delação premiada hoje é um dos grandes artifícios que a gente tem hoje para conseguir resolver muitos crimes. Muitos crimes eles são resolvidos por causa disso. Se não houvesse delação premiada, a gente não conseguiria chegar, às vezes, a pessoa mesmo que cometeu, que é o primeiro manda-chuva, que mandou mesmo, deu a ordem. Então, mostrar que isso acontece, mostrar a importância dos cidadãos nesse processo, como que a gente pode atuar aqui, tá? Para não deixar isso só nas mãos de uns, a gente também tem que participar, tem que ser ativo, tem que exercer o seu direito de cidadão e participar mesmo da política.
Posso falar também outra coisa importante, obras públicas. Vou destacar aqui, obras públicas, uma parte que é lá mesmo de Pernambuco, que é a transposição do Rio São Francisco, tá? O Rio São Francisco já era, na prática, né, essa transposição aqui já era para estar acontecendo há um bom tempo, tá? A transposição dele. Ainda não aconteceu. E o que a gente percebe agora, que você, né, acompanhando aí a mídia? Você vai perceber que existem dois problemas específicos dessa transposição aqui, tá? Isso já acontece. No interior de Pernambuco, já existem situações em que está acontecendo, tá? Existe mesmo. Na prática acontece, não 100%. Só que nós temos dois problemas em relação à transposição do São Francisco. Uma em relação ao orçamento, que está estourado, assim. O orçamento, por exemplo, esse ano que era de 1 milhão, já está em 195 milhões. Absurdamente, assim, estourou todo o que se imagina em relação a isso. E o cronograma está muito atrasado. Já era para isso estar evidente em prática, ainda não aconteceu, está atrasado, o dinheiro não é suficiente. Então, você pode pensar nesse tipo de construção. As obras públicas, elas são ineficazes hoje, elas nunca conseguem cumprir o cronograma e nem o orçamento, nunca. Toda obra pública que você pensa, sempre acontece um problema. Desvio de dinheiro, não dá certo o cronograma, não dá, sabe, tem muito problema em obras públicas, você pode trabalhar isso. As obras da Copa, das Olimpíadas. A gente teve aquele caso lá do Rio de Janeiro, lá da passarela, que estourou com uma onda. Então, você mostra esse problema que existe em obras públicas. E, por fim, o último assunto, último. Desenvolvimento sustentável. Ah, mas que batido. É importante porque isso existe na prática, as pessoas ainda falam sobre isso. Então, eu posso trabalhar assim, aspectos econômicos em relação ao desenvolvimento sustentável, ambientais e sociais. Tem que haver um equilíbrio entre esses três aspectos. Econômico, social e ambiental. Os três têm que estar em equilíbrio para que se consiga um desenvolvimento sustentável. Tá? Então, assim, são N assuntos. Mas qual que é a ideia? Você pegou seu texto na mão, viu a proposta, organiza. A banca cobrou isso. Faça o rascunho. Eu tenho que falar isso, tópico aqui. Primeiro parágrafo vou colocar isso. Organiza e faça o texto simples. Não inventa. Não faça coisas absurdas, lindas, que você vai... Não é concurso de redação. Não é para escolher a melhor redação. É para você fazer uma redação prática, objetiva, direta, dinâmica. Tudo bem? Chega, tá? Então, pessoal, estamos terminando nossa revisão, bem no horário, né? Para terminar às 8, mas estamos terminando no horário, tá? Então, que bom para quem ficou, pessoal presencial. Parabéns a vocês que ficaram aqui até agora, tá? Do online também, que estão acompanhando. Quem for fazer a prova aí, espero que vocês se saiam muito bem, que vocês sejam aprovados em primeiro lugar, todos empatados em primeiro lugar, tá? Né? Não é impossível. Mas então, que vocês façam uma boa prova. E que a prova favoreça vocês, melhor ainda, né? Que a prova favoreça vocês, favoreça o que vocês sabem e que o tema venha bem bonitinho para vocês. Bem lindinho. Que vocês façam a redação, estejam inspirados nesse dia, baixe uma luz do Espírito Santo. Você vai, nossa, fiz o melhor Deus da minha vida, tá? Vocês ficarem assim, ó, lindos. Eu vou ficar bem feliz também, beleza? Beijão para vocês, pessoal do online. Um grande abraço, até uma próxima revisão, próxima aula aí. Um beijão. Tchau.